Boa noite, meu nome é Alessandro Reinaldo dos Reis e vou apresentar o meu trabalho sobre análise térmica em CFD de um coletor de escape, da disciplina Dinâmica dos Fluidos Computacional Aplicada. As regulamentações e emissões para os motores a diesel estão se tornando cada vez mais exigentes, devido à sua alta poluição dos gases de NOx e enxofre, o que provoca uma grande poluição no meio ambiente. Ao aumentar a potência específica dos motores diesel, a eficiência do combustível é melhorada e logo suas emissões são reduzidas. Sabe-se que um coletor de escape apropriado é importante para o desempenho ideal de um motor de combustão interna. Como consequência, os coletores de escape e os seus componentes circundantes irão sofrer temperaturas mais elevadas, devido ao aumento da potência específica do motor, ou até mesmo por uso de um sistema de recirculação de gases chamado EGR, o que também pode aumentar drasticamente a temperatura no coletor. Assim, é de grande interesse em se reduzir a temperatura do material no coletor para aumentar a vida útil dos componentes, pois a alta temperatura provoca o desgaste prematuro destes. Portanto, uma análise térmica através de um software CFD pode mostrar resultados preliminares do comportamento térmico do coletor de escape. Na figura é ilustrada o coletor de escape dimensionado no software SolidWorks, que possui 3 entradas e uma saída. A metodologia do trabalho se deu pela utilização do software ANSYS 16.0, onde o coletor de escape dimensionado no software SolidWorks foi importado para o software ANSYS. Uma geometria foi feita para exemplificar a parte do ar interno. Logo, este todo é preenchido, como se fosse o ar em contato com o coletor. E a geometria do coletor em si também foi feita, demonstrando a casca em si do coletor. Logo, ambas as partes foram unidas no software de geometria do ANSYS, para que pudessem representar o ar e o coletor. Dessa forma, pode ser feito o estudo de como o ar influencia na temperatura do coletor. Assim, podemos usar de forma adequada o software ANSYS para esta aplicação. Feita a geometria, a próxima etapa se dá pela criação de uma malha. A malha também foi feita para ambas as partes, tanto a interna quanto a externa, que representa o ar e o coletor. Cada uma feita de forma separada, para que não entrasse em conflito com o sistema do software. A malha teve refinamentos em áreas importantes, como as inlets, entradas do sistema, onde também foi aplicado o inflation, que são essas linhas circulares dentro que representam a região de contato entre o ar e o coletor, o limite entre essas duas partes. E a região mais externa ao coletor usou um refinamento um pouco maior, para que dessa forma a malha não ficasse com um grau elevado de elementos, o que daria uma simulação mais demorada e custando mais tempo computacional, tendo um custo de tempo computacional maior. Então, a estatística da malha foram de 215.656 nós e 540.891 elementos, e produzindo um skewness máximo de 0,89, o que é bem razoável. É um skewness que pode ser usado para essa aplicação. Foi um skewness que, pelo tamanho dos elementos usados, que variou entre 3
mm e 4,5 mm. Foi um skewness bom, que foi atingido através de certas interações até se atingir esse valor. No setup, utilizou-se valores de entrada baseados em artigo, onde o valor de entrada de pressão variou de 0,141 a 0,142 na entrada 2 e na entrada 3 foi de 0,139, utilizando velocidades de 22,5, 22,15 na entrada 1, 21,96 na entrada 2 e 21,08 na entrada 3. A temperatura de entrada foi de 913 kelvins na entrada 1, 935 na entrada 2 e 934 kelvins na entrada 3. Esses dados foram essenciais para a utilização do setup e assim dessa forma trazendo valores que correspondessem mais com a realidade do motor. O modelo de turbulência foi utilizado o Stand-K Epsilon Model Standard. A equação ilustrada essa equação ilustra a equação de turbulência e suas constantes utilizadas. Esse modelo assume turbulência total no escoamento. É um modelo mais simples, que não dá não pesa tanto o tempo computacional e de processamento do software. E também foi o modelo utilizado por Girasi, o mesmo que forneceu os valores de entrada de temperatura, velocidade e pressão para esta simulação. Logo, poderíamos usar outros equacionamentos, outros modelos de turbulência mais refinados, como RNG. Contudo, para uma primeira avaliação e para avaliar, usar de base outra referência do Girasi, optou-se por utilizar o modelo de turbulência Stand-K Epsilon. E na parte dos resultados, usando as condições normais, que foi o primeiro setup utilizado, o gráfico ilustrado demonstra o gráfico de velocidade, que varia entre 1,17 metros por segundo e se acelerando ao longo do perfil do coletor, atingindo quase 4,73 metros por segundo. Esse gráfico representa a pressão no coletor, com a pressão inicial variando de 185.000 pascais, atingindo até menos 134.000, uma variação significativa, mostrando que o modelo utilizado de certa forma foi bem adequado. E esse é o gráfico mais esperado da simulação, é o gráfico de temperatura, que mostra a variação de temperatura nas entradas de 935, mais avermelhadas, e a entrada menor de 903, que ao longo da metade do coletor se misturam e chegam em média a 924 Kelvin, uma variação de cerca de 22 Kelvin, o que ilustra bem o que aconteceu com o coletor e de uma forma plausível. E agora foram feitos estudos com a condição de utilização do motor de EGR, o que aumentaria para esse estudo, nesse caso, cerca de 90 graus Celsius em cada entrada de forma igual. Esses dados também foram baseados em artigo, o que foi a 900 graus Celsius, equivalendo a 363,15 graus Kelvin em cada entrada. E no gráfico de velocidade não houve alteração, pois só o único fator que se foi alterado foi a temperatura, a velocidade se manteve a mesma, então o gráfico de velocidade não se alterou. Condições com EGR da pressão não variou muito, teve pouca variação, variou um pouco na entrada, onde a temperatura é maior, então se gera uma variação esperada de ter
E então, ao longo do perfil da pressão, ele aumentou um pouco no começo, mas logo ele estabiliza, chegando quase ao mesmo valor no fim do coletor. E o gráfico de temperatura também mudou drasticamente devido ao aumento de temperatura de mais 363 kelvin em cada entrada. Podendo comparar com o caso 1 à esquerda e o caso 2 com EGR à direita, podemos ver que o perfil muda bastante. Logo, um estudo de temperatura é fundamental, principalmente quando as mudanças de temperatura ocorrem. Então a distribuição de calor em si também variou bastante. Contudo, pode-se ver que a variação de temperatura em si, inicial e final do coletor, se manteve a mesma, que é de 22 Kelvin. Tanto para o caso com condições normais e para o caso com condições de EGR. Então podemos concluir que pelo comparativo entre os resultados dos setups, é possível concluir que um aumento de temperatura provindo do sistema GR, por exemplo, pode mudar o perfil da distribuição de calor do coletor de escape, e mesmo dependendo do seu material e revestimento, pode não aguentar a essas condições de temperatura mais elevadas, devido ao fato do resfriamento do coletor ser baixo. Estas foram as referências utilizadas. Obrigado.